que agitou em certa medida a comunicação social, mas não só, também a sociedade, o baleamento de um menor na Matola Cidoava, portanto, o menor Joaquim Manguaze, portanto, o pequeno Quito, que morreu, portanto, no princípio da tarde de quarta-feira, atingido por uma bala perdida no bairro de Cidoava, no município da Matola, e os populares afirmaram que esta bala teria sido disparada a partir do quartel onde decorriam exercícios militares. A polícia, na quinta-feira, reagindo a esta situação, afirmou que precisava de peritagem para ter certeza, um facto que foi reforçado hoje no briefing semanal da corporação. Vamos tentar olhar para este caso, do seu ponto de vista legal, do seu ponto de vista criminal, se houver espaço para tal, começando, portanto, ali pelo Dr. Rocha. Para este caso, como é que a população, ou no caso concreto, a família, deve olhar? Há espaço para uma responsabilização criminal e, se sim, de quem? Uma vez mais, muito obrigado por este convite. Se me permite, Hermínio José, gostaria, antes de mais, de fazer aqui um pequeno apelo que tem a ver com uma questão de segurança. Ocorreu um derrame de diesel na Marginal, no sentido Costa de Sol, em direção à cidade. A faixa da esquerda está muito perigosa, de certeza que durante a noite não se vai dissipar. Amanhã, às primeiras horas, é quase garantido que vai haver algum problema naquela estrada. Portanto, quem usar essa via amanhã de manhã, tenha muita atenção, porque está mesmo definitivamente perigoso. Relativamente à pergunta que me faz, como é que a família deve olhar para este processo e onde é que se deve queixar? Bom, todo o ser humano, quando nasce naquilo que é a concepção do direito que existe no mundo inteiro, celebra um contrato social com o Estado do qual ele é nacional de origem. Esse contrato social define que o Estado deve proteger essas pessoas e deve proteger esse cidadão, essa pessoa que nasceu na sua plenitude. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em última instância, o Estado deve, em toda a sua atividade, precaver de toda a forma possível e imaginária os aspectos mais concernentes à preservação daquilo que são os interesses dos seus cidadãos. E isto significa que deve calcular principalmente a vida humana e a integridade física do ser humano. Bom, quando nós temos departamentos de Estado, e atenção que estamos a falar aquilo dentro das premissas que nos são dadas, que, de certa forma, com negligência, sem negligência, acidente ou não acidente, mas que vem atentar contra aquilo que é este bem-estar que é protegido no contrato social, nós temos que olhar para o próprio Estado enquanto o principal responsável dessa situação, independentemente de haver ou não culpa, de haver ou não alguma situação que mereça censura por parte direta, por parte de toda a nação. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, enquanto se espera estas perícias, enquanto se espera toda aquela análise deste crime que foi cometido, porque a perda da vida humana, em qualquer circunstância que é à partida, é um crime, a menos que venha por doença, e mesmo que sim, se essa doença não for causada por um método artificial, envenenamento, etc, 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 é sempre considerado um crime. Enquanto não se vislumbra, enquanto não se analisa a existência desse crime, o Estado deve, à partida, assumir a responsabilidade, pelo menos, daquilo que são as imediatas necessidades do que sofreu este ano. Já houve a perda da vida humana, esta pessoa tem que ter um enterro condigno e o Estado deveria, à partida, suportar este enterro. Se houve despesas hospitalares, despesas de primeiros socorros, etc., o Estado deverá fazer face a essas despesas. Isto sem tirar de partida as eventuais obrigações de indemnização enquanto responsabilidade
caso se detecte que o Estado foi responsável por esta perda desta vida humana. Pois, Elísio de Sousa, esta peritagem, quanto tempo, em princípio, portanto, leva a ser feita e quanto tempo pode levar, portanto, a traduzir os resultados? Obrigado. Primeiro, saudar a todos os telespectadores da STV e agradecer o convite que me é formulado. E sem deixar de saudar aqui meu colega de painel, portanto, o Dr. Rodrigo Rocha e assim. Bom, penso que antes mesmo também de responder diretamente à questão, fazer uma pequeníssima, dado a data, estamos a falar de hoje, 8 de maio, que foi consagrado como dia do juiz, não é? Dar uma palavra de conforto à família Silica, não é? Porque passam 4 anos e também, digamos, as instituições de investigação, o processo do Dr. Silica foi arquivado e isso, de facto, é preocupante. Pensamos que tem que se dar um pouco mais de atenção a esta ação. Penso que foram os próprios debruçar em relação a isso. A questão que me na para este tipo de situações. Bom, em princípio, a peritagem não é de uma única ação ou uma única atividade. Envolve várias técnicas e várias atividades, como, por exemplo, a fotografia forense, como é que foi a posição encontrada ao cadáver, a balística, portanto, a análise, portanto, dos disparos ou da bala em si, ou então se for encontrada alguma arma que possa ter criado esta situação, a análise de todo o circunstancialismo que esteve inerente à morte do pequeno Joaquim. Agora, o que me preocupa, de facto, é, pronto, há um suspeito neste caso que é alguém que estivesse a fazer treinos militares, não é? Um militar, provavelmente, que estivesse a fazer treinos militares e criou esta situação. Então, a questão que se coloca é como é que se pode evitar, antes de irmos para a própria sanção, para a própria investigação, como é que se pode evitar mais mortes? Porque estamos a falar de uma situação que pode ser recorrente se não tiverem sido tomados cuidados. Temos uma situação de proximidade de quartel e população. Em princípio, mesmo nos termos da lei da terra, é preciso que se dê uma distância segura nos quartéis para que a população depois possa ocupar. Mesmo por causa destas questões de treinamento, questões de proteção da própria segurança do quartel, etc. Então não pode haver população circundante naquela área. E, infelizmente, parece-nos que isto está a acontecer. Mas fora esta questão, em relação à peritagem, penso que é importante primeiro saber se de facto a bala saiu de uma arma portada por um militar. Okay. Não é? Porque pode ter sido até uma outra bala ou uma outra arma. Pode ter sido alguém que pode ter se aproveitado de uma situação de proximidade de um quartel e, eventualmente, para garantir a impunidade ou não, ter criado aquela situação. São possibilidades, okay, porque ainda não há certezas. É verdade que a informação que a imprensa divulga é que a Cernic está a trabalhar nisto, não é? Eventualmente em conjugação com o Ministério Público, mas me parece também que deveria se abrir um inquérito dentro do próprio quartel ou uma sindicância para perceber exatamente se naquela altura estavam a decorrer alguns treinos autorizados ou não. Isto depois pode, em termos, em última instância, definir se se trata de um crime doloso ou um crime negligente. E isto, para efeitos de punição, faz toda a diferença. A diferença entre, por exemplo, apanhar 16 anos de prisão maior ou então 1 ano de prisão simples, não é? Então, penso que tem que haver este inquérito. O uso de balas reais, portanto, no quartel, que está próximo a uma zona habitacional, é suposto que assim seja? Bom, em princípio, nem pode haver, o quartel nem deve estar próximo
à zona habitacional. É por isso que uma questão que se coloca é, será que terá sido o quartel a anichar-se perto das zonas populacionais ou foi a população que foi invadir a área protegida dos quartéis? Okay. Esta é uma questão, mas pronto, a realidade é que estão ambos próximos e já é tarde para fazer essa questão. Provavelmente o município melhor saberá gerir esta questão do espaço e quem é que tem direito sobre aquele espaço. Mas, olhando para esta situação em concreto, me parece que tem que haver uma investigação tridimensional. Okay. A nível do quartel, tem que haver uma investigação. A nível judiciário, que é a polícia e a Cernic e o Ministério Público, tem que haver outra investigação. E, eventualmente, a nível administrativo, para se saber se há, de facto, se esta convivência, esta colisão entre interesses militares e interesses civis, se esta colisão consegue haver uma convivência nestas circunstâncias. Agora, não se pode obrigar que os militares tenham que usar armas de brinquedo porque a população está ao lado. Okay. O que tem que acontecer, na verdade, é que, e sem qualquer ofensa, é que o quartel e a população têm que estar de uma forma manifestamente distante, em que mesmo dando tiro com arma, pelo menos das armas correntes com maior potência, por exemplo, a AK-47, que a bala tem uma trajetória de mais ou menos 3 km, não é? Pelo menos uma proteção dessas. E depois pergunta-se, se a bala saiu mesmo do quartel, será que terá passado, fez uma linha reta ou foi um disparo para cima e depois a bala decaiu? Porque isto é importante, porque se foi numa linha reta, pode ter a certeza que o tiro foi de zona próxima, muito mais próxima do quartel, enquanto se foi um tiro dado para o ar, já pode ter sido de uma distância considerável de 3 ou 4 quilómetros. Pois bem, Dr. Rodrigo Rocha, pressupondo, portanto, que este disparo foi efetuado a partir do quartel, exercícios militares, de treino militar, há espaço para a família exigir responsabilidades ao Estado? A quem recai, portanto, a responsabilidade pela morte do pequeno Joaquim? A responsabilidade pela morte recai sempre sobre o indivíduo que causou o dano. Agora, é complicado, às vezes, e isto também tem que ser esclarecido, determinar quem é o indivíduo que tem o domínio do facto sobre o processo. Vou dar aqui pequenos exemplos. Imaginemos que isto é um treino, e eu comungo da mesma opinião do Dr. Elísio, que não faz sentido haver algum tipo de movimentos dentro de um quartel, se o quartel está próximo da população. Se me permite só um pequeno parêntese, nós temos um quartel no meio da cidade. Okay. Em plena Cané de Caúnda, há um quartel. Portanto, o quartel já lá está há muito tempo. Agora, é expectável que certo tipo de exercícios não sejam feitos naquele quartel e que aquele quartel seja utilizado para algum outro tipo de atividade que não o treinamento militar. Mas, voltando agora a esta questão, vamos imaginar que no exercício em causa, por exemplo, quem tinha o domínio da arma alertou que havia munição naquela arma e que não queria utilizar aquela arma para aquele exercício. Mas o seu superior hierárquico disse: você é um tropa, tem que o fazer. O domínio do facto, se calhar, sai da mão de quem efetivamente disparou o tiro e passa para quem insistiu em querer manter naquele exercício militar, no eventual exercício militar, uma arma com uma munição capaz de ser disparada. Portanto, isto para dizer que muitas vezes, e quando nós, e eu muitas vezes sou crítico, quando a polícia nos vem dizer que está a trabalhar, mas o facto é que algumas coisas têm que ser desmistificadas. É que nem sempre é fácil conseguir-se perceber em tempo que era expectável que houvesse uma resposta para determinado tipo de crimes, nem sempre é fácil conseguirmos descortinar todos os factos que lá estão. E agora repare,
se nós conseguirmos chegar ao indivíduo em questão. E ou foi o superior hierárquico do soldado que estava a receber o treino, ou foi o próprio soldado que estava a receber o treino e que resolveu carregar a arma com uma munição real, por exemplo, nem sequer era treino nem nada, alguém quis por sua iniciativa disparar a arma e disparou inclusivamente contra uma parede, só que a bala fez um ricochete e foi atingir outro lado, em vez de ir para cima e depois descer. Não sei se causa morte uma bala a descer, a inércia da gravidade não é capaz de não produzir impacto suficiente, mas um ricochete numa parede ou um ricochete numa outra parte é capaz de manter alguma sequência no percurso da bala. Mas, feitas todas estas análises, chegamos ao indivíduo em concreto. Chegamos ao indivíduo em concreto, ele vai ter que ser sujeito a julgamento. E vai ter que se apurar por que motivo é que existiu aquela bala e qual foi o ânimo que este indivíduo teve quando disparou a arma. E vamos perceber se foi negligente, se não foi negligente, se tinha intenção de causar algum dano, se não tinha intenção de causar algum dano, se utilizou inclusivamente a arma em legítima defesa. Não sabemos, até pode ter acontecido. Podemos imaginar várias hipóteses onde dentro do quartel até pode haver a necessidade de recurso a uma arma para defesa da própria pessoa que tem essa arma. E aferindo essa possibilidade, podemos concluir ou não pela responsabilização ou pela possibilidade de responsabilização desse mesmo indivíduo. Okay. Depois, há a fase civil. A fase civil, que vai determinar qual é o quantum é que, eventualmente, esse indivíduo responsável, dada a gravidade da sua contribuição neste crime, poderá, de alguma forma, ter de ressarcir os danos causados à família que perdeu este menor. Portanto, é um processo. Quando nós falamos às vezes que isto é um processo, não estamos a falar apenas de um monte de documentos que são entregues. É um processo, é todo um encadear sequencial de factos que vão nos determinar o que é que vai acontecer. Mas, em última instância, aquilo que nós podemos dizer que num caso, digamos assim, se fosse matemática pura, o que aqui teríamos a tratar é, houve um crime, o agente é punido, é responsável em termos criminais, pode ir parar alguns dias a uma esquadra. Por ser um militar, eu julgo que tem estabelecimentos próprios para esta questão. Por ser um militar, acredito que deveria ter uma jurisdição própria se este ato foi cometido durante um exercício militar e que, eventualmente, também terá de ressarcir financeiramente se tal vier a ser determinado também pelo tribunal que vier a julgar no processo. Agora, há uma situação que se coloca, que a população, portanto, que vive nos arredores do quartel, vem queixando que estes exercícios são sistemáticos e que, quando assim acontece, eles têm que placar ou têm que tomar algum tipo de ação, portanto, para evitar o mal maior. O que é que acontece? Ou o que é que o Dr. Elísio julga que pode ser feito para se evitar, sobretudo, situações semelhantes no futuro? Qual é o meio termo que pode ser encontrado aqui entre a população, o município, eventualmente, portanto, as autoridades militares, enfim? Exato. Penso que a resposta a esta questão há de ter sido dada pelo Dr. Rodrigo logo no princípio da explanação, que é limitar, se for possível, em termos militares, desconheço, mas limitar o tipo de treinamento que os militares vão ter nesses quartéis que estão próximos às zonas com alta densidade populacional. Por exemplo, não se pode fazer carreira de tiro numa zona em que tem população mesmo ali a berma, não é? E mesmo o tipo de arma usada, porque o raio, portanto, de alcance de uma arma do tipo Makarov ou de uma pistola do tipo Makarov e de uma arma do tipo AK-47 é diferente. Então, dependendo daquilo que é a necessidade de treino, de manutenção, porque não podemos ignorar que estamos a falar da soberania do Estado e os quartéis e os militares garantem a soberania do Estado. Então, se tivermos que... Portanto, esta ideia de eventualmente existir espaço
para a população reivindicar a transferência daquele quartel para um outro espaço. Pois, nós estamos a falar de um assunto bastante sensível, não é? Porque a lógica militar muitas vezes não coincide com a lógica civil. A simples localização e colocação de um quartel pode ser até estratégico, militarmente estratégico. E os interesses que defende um quartel são interesses muitas vezes elevados a níveis constitucionais. Não quero aqui desvalorizar o valor da vida das pessoas, mas são valores juridicamente relevantes também, que muitas vezes garantem o exercício de outros direitos, não é? O direito à segurança, por exemplo, e à liberdade, e todos os direitos que nós temos plasmados na Constituição, muitas vezes têm que ser exercidos com uma certa segurança e uma certa soberania. E estão para aí os militares a defender. E é por isso que eu não defendo situações drásticas como desarmar os militares ou pô-los a treinar com brinquedos, armas de brinquedo ou pistolas de brinquedo, porque isto depois também pode mexer com outras situações que nós, os civis, podemos não entender muito bem. Então, o meio termo para isto, no meu ponto de vista, seria portanto, tem que haver uma interação a nível mais alto, não pode ser a nível da população e do quartel, tem que ser a nível alto, a nível dos ministérios, por exemplo. Estamos a falar do município, estamos a falar do Ministério da Defesa, não é? Em que, coordenando, pode-se chegar a um meio termo, porque não se pode nem anular a população, portanto, tirar a população como se de objetos tratasse, mas também não se pode mover o quartel como se movimenta uma viatura, não é? Ou como qualquer pessoa muda de casa, porque são situações mesmo ligadas à soberania. Agora, só para opinar um bocadinho em relação àquilo que já dizia o Dr. Rodrigues, que apesar, na parte civil, não é? Apesar de haver a responsabilidade por parte daquele que comete o ato, do comitente, é preciso ter-se em conta que o Estado, em última análise, entra para ressarcir, portanto, em relação à indemnização. Só que depois, por via do direito de regresso, aquela situação, tudo aquilo que foi gasto pelo Estado na reconstituição da situação jurídica, como se nada tivesse acontecido, tem que ser depois imputado àquele funcionário. E neste caso em particular, mesmo tratando-se de um militar, não terá jurisdição, portanto, privilegiada, será mesmo dentro, mesmo que tenha sido no âmbito dos treinos militares, a responsabilidade civil vai ser dentro dos parâmetros comuns ou dos tribunais comuns a sua avaliação. Pois, este silêncio até hoje por parte do quartel, dos militares, a que é que nos remete? Se calhar remete àquela questão do estamos a trabalhar e a investigar. Se bem que, repare, a sociedade hoje em dia é feita de pequenos clusters que autoprotegem-se. Os advogados protegem-se a si, os médicos protegem-se a si próprios, os magistrados protegem-se também muito a si próprios, os militares a mesma questão. E muitas vezes não querem passar cá para fora grande parte daquilo que são as informações dos factos que ocorrem dentro do quartel. Isto, de certa forma, pode justificar este silêncio. É não quererem passar e quererem aguentar ao máximo aquilo que é o domínio dos factos, dos acontecimentos ocorridos no dia deste fatídico incidente, vamos chamar desta forma. Mas, obviamente que competem às instituições que regulam e que têm jurisdição agora sobre este caso, compete determinar quais são os passos a seguir. O facto de ser um ato alegadamente perpetrado por um militar dentro de um quartel não exime
o Cernic, por exemplo, de proceder à sua investigação. Tem que o fazer. Não exime o Ministério Público de desenvolver a ação penal. Claro. Tem que o fazer. Como parênteses, já agora, quando eu há bocado falava de jurisdição própria, falava apenas naquilo que é a avaliação do comportamento do indivíduo, nunca na determinação do quantum. Isso compete aos tribunais normais, o quantum de uma indemnização eventualmente a ser paga a esta família. Fechado este parênteses, aquilo que nós temos que perceber é o que é que, dentro desta lógica do funcionamento de um quartel, há certas informações que têm de natureza ser confidenciais. Concordo que não se deva pegar em armas de brinquedo de qualquer maneira, mas certamente há exercícios que têm de ser feitos com arma de brinquedo, principalmente se é a primeira vez que aquele mancebo está a lidar com um objeto de uma forma de uma arma. E até se saber se ele tem o perfil psicológico capaz de manusear uma arma. Portanto, há momentos para tudo. E há momentos para tudo também no seguinte aspecto. Vamos imaginar, por exemplo, que dentro deste quartel, e pegando até numa ideia trazida inicialmente pelo Dr. Elísio, que era um quartel que se mudou para uma zona, a fugir de uma zona de aumento populacional e que se mudou, que se instalou numa outra zona que na altura não havia absolutamente nenhum residente. Mas, entretanto, a população foi crescendo. E a carreira de tiro estava virada, por exemplo, para este. Aí a população começou a invadir a zona de este. E se calhar, e isto é uma questão que os factos trazidos pela imprensa, tanto quanto eu vi, não conseguiu esclarecer, onde é que foi o local onde este menor estava quando foi baleado. As imagens que nós vemos são imagens da família junto àquilo que seria a residência, mas o local em concreto, pelo menos eu, não o cheguei a ver. Portanto, todas estas situações têm que ser analisadas e também, dentro daquilo que é o espírito da proteção que este próprio cluster militar tem de si próprio, tem que perceber onde é que esta vítima estava enquadrada antes de passar a informação cá para fora. Vamos continuar com as alegações. E isto não vai de forma nenhuma eximir a responsabilidade de quem tem o domínio sobre o tiro, sobre a ação que desencadeia o tiro capaz de provocar o dano-morte no ser humano. Mas imaginemos que este menor estava a subir o muro do quartel para espreitar a ver o que é que se passava lá. E nós não temos informação, pelo menos eu não tenho informação até este momento, do que é que terá acontecido no momento do baleamento. Se isto aconteceu e foi um disparo ocasional, se calhar até a própria vítima pode ser colocado na trajetória do próprio tiro, porque ouviu tiros e quis espreitar. Infelizmente, junto à parede que estava virada para o oeste, onde era alinhada a carreira de tiro deste processo. Portanto, todas estas informações têm que ser muito bem ponderadas, têm que ser muito bem vistas quando este cluster que se protege, que são os militares, trouxerem a informação cá para fora. Mas isto, volto a fazer a ressalva, não impede que o Cernic, não impede que o Ministério Público possam iniciar as suas atividades com vista ao esclarecimento deste crime. Pois bem, nós vamos observar uma breve pausa e, como sabe, na segunda parte do nosso programa deixamos as linhas completamente abertas, disponíveis para que o estimado telespectador também possa participar e deixar ficar a sua opinião. Voltamos já a seguir. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria Zap,
acesso ao aplicativo. Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa e agora sim os telespectadores também podem já participar. Vamos deixar as linhas telefónicas disponíveis no, portanto, rodapé para que possam deixar ficar o seu contributo relativamente a este caso e, como muito bem disse o Dr. Lísio, um caso bastante sensível, o baleamento deste menor na Matola Cidoava, ocorrido na tarde de quarta-feira, atingido por uma bala, diga-se uma bala perdida, e este menor residia nas proximidades de um quartel e presume-se que a bala tenha sido disparada a partir, portanto, do quartel onde decorriam exercícios militares. Temos o primeiro telespectador em linha. Muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Muito boa noite. Boa noite, já está a participar. Gabriel Mufundi. Gabriel, muito boa noite. Eu vou saudar todos que estão aí. A minha preocupação, por causa dessas guerras que houve aqui em Moçambique. Antigamente, um quartel não podia aproximar, podia as pessoas de casa, perto dos quartéis, perto das cadeias. Mas como houve essas guerras, as pessoas se aproximaram de há quartéis, onde há cadeias. E é difícil. É sempre o Estado, o governo moçambicano, a ver se há problemas, devia afastar a população, não estar perto dos quartéis. E isso corre risco, quando haver guerra, eles estão vizinhos do quartel, pode ter problemas de morrer aí. Mesmo aqueles que estão perto de cadeias. Quando há greve lá nas cadeias, as pessoas que estão lá, então começam a perseguir, a bala na escola. Houver as condições de afastar as pessoas perto dos quartéis, para evitar esse problema com houve morte. Esta é a minha opinião. Muito obrigado, vou deixar o espaço para você. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi o nosso primeiro telespectador, o Sr. Gabriel Mufundice, a falar, portanto, sobre a questão da proximidade do quartel com a zona habitacional em relação ao quartel, enfim, é sobre os cuidados, ou alguns cuidados que devem ser tomados ou deveriam ter sido tomados. A linha está disponível, mais telespectadores que tenham, portanto, esse desejo de participar e deixar ficar, portanto, sua opinião relativamente ao nosso tema em debate hoje no programa Linha Aberta, um tema que temos estado a dizer, é um tema bastante sensível, é um tema bastante sensível e que, inclusive, fez com que populares marchassem até a Presidência da República para, se calhar, junto do Presidente da República, colher alguma satisfação. Vamos ouvir mais uma telespectadora neste caso. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. É a senhora Maria? Sim, é a própria. Pois, já está a participar. Qual a sua opinião? Qual a sua reflexão? Minha opinião, não era opinião, era para deixar a dúvida do senhor que disse que não sabia se estava a trepar o muro do quartel ou tratava-se de brincar em direção onde estava a fazer tais treinos. Era só para lhe informar de como passou na telejornal quando estavam a dar informação. Aquilo tratou-se de dentro da casa, não foi nenhum muro. Aconteceu um acidente dentro da casa. As crianças parece que estavam a brincar estavam a brincar dentro da casa, porque estava com um amiguinho ali. Muito obrigado. Era só para poder estar a deixar claro ao senhor que está em dúvida. Muito obrigado pelo seu contributo, Sra. Maria. Aqui a buscar, portanto, um elemento que vai, com certeza, ajudar também os nossos
painelistas a elaborarem melhor, enfim, em relação a este caso do baleamento do pequeno Quito, Joaquim Manguase. E este é um assunto que vai definitivamente merecer atenção por parte das estruturas da defesa do nosso país. Vamos ouvir mais uma opinião. É o Luís, liga-nos de Maputo. Muito boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Boa noite. Tenha a bondade, já está a participar. Sim, eu queria secundar a opinião do Gabriel, porque, de facto, nós é que vamos atrás dos quartéis, visto que o perigo está sempre ali iminente. Tá? Sim, pode prosseguir, nós estamos a ouvi-lo. Então, isso, estamos expostos ao perigo a qualquer momento. Vamos ver em Boquiço, há um quartel lá. Quando foi instalar aquele quartel, tinha poucos residentes ali, mas agora está a rodear todo o quartel por residentes. Mas para isso não estou a tentar elevar a responsabilidade dos militares que dispararam. É só para termos também essa atenção nós como cidadãos. Muitíssimo obrigado pela sua participação, Luís. Ligou-nos de Maputo e a deixar ficar, portanto, uma questão também pertinente e profunda e ressalta-nos também para o questionamento sobre quem deve impedir que haja esta invasão desse perímetro das proximidades do quartel. O município, as próprias estruturas do bairro, as entidades da defesa, enfim, a quem cabe a responsabilidade de impedir que haja essa aproximação ou invasão de perímetro que a população tem estado a fazer. Vamos ouvir mais um telespectador, António, liga-nos também de Maputo. Muito boa noite, António. Bem-vindo à Linha Aberta. Sim, meu irmão, eu muito mais estava preocupado pela população. Na lei normal, nunca pode fazer lá de um quartel, é arriscado. Sim, António, nós estamos a ouvi-lo. Estou a dizer que na lei normal nunca pode fazer a loja do quartel, é muito arriscado. Portanto, não é normal que a população viva nos arredores do quartel. Pois. Sim. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, António. E muito sucinto, muito objetivo, claramente a dizer, portanto, que esta proximidade da população em relação ao quartel não é de todo aconselhável, portanto, não é normal que a população esteja a viver, portanto, nesse perímetro. Continuamos com as linhas abertas, penso que ouvir mais 2 telespectadores e depois seguimos com as análises aqui do nosso painel, fazendo valer que os populares de Siduava marcharam ontem vários quilómetros rumo, portanto, à presidência da República para, junto do Presidente da República, encontrar algum meio de satisfação. Vamos ouvir a seguir mais um telespectador, fala-nos em condição de anonimato. Muito boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Boa noite. Pois. Já está a participar, pode deixar ficar, portanto, a sua reflexão, opinião, enfim. Eu queria fazer 2 coisas. A primeira é que eu junto a um quartel. Portanto, vivo na margem. Desculpa, eu vou pedir ao meu sonoplasta que nos dê um bocado mais de ganho no estúdio para que possamos perceber. Pronto, vamos pedir então, neste caso, ao telespectador que fale um bocado mais com a voz elevada. Assim, eu estava a dizer que queria fazer 2 colocações. A primeira é dizer que eu vivo junto a um quartel, portanto, vivo aqui na zona militar, na base em Xinga. Então, podemos fazer alguma reflexão, mas outra que mais que me leva a ligar é exatamente isso. Havindo, ou seja, sendo visualizado um agente
Estado. Portanto, não digo, sendo culpabilizado o agente de Estado, como é que os jogadores em Moçambique iam ver essa situação. Só para chamar à colação uma situação que aconteceu, dois casos mediáticos que nós tivemos em Moçambique recentemente, que, ou seja, a compensação foi feita em função do património que estas pessoas têm, sendo o Estado moçambicano. Ou seja, o acervo do património do Estado moçambicano é aquele que nós conhecemos. O que seria a compensação deste pequeno Joaquim? Fazendo uma analogia ao que aconteceu há alguns anos com aquela criança que recebeu, portanto, tudo aliado a quanto de uma manifestação. Muito obrigado. Eu gostaria de refletir em torno disso. Desde que não seja hoje, mas que a sociedade olhe isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua alegação e, acima de tudo, por esta questão que deixa ficar. Penso que quer o Dr. Rodrigues, quer o Dr. portanto, Elísio vão elaborar sobre ela. Se a minha realização permitir-me, vamos falar com mais, pelo menos um telespectador, ainda em torno desta questão do baleamento deste menor na Matola, no bairro, portanto, da Siduava. Mais um telespectador que liga-nos na condição de anonimato, desta feita, liga-nos a partir da Inhambane. Muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Sim, boa noite. Sim, eu só queria frisar um aspecto ali em relação à abordagem do Dr. Rodrigues, quando diz que não sabe se o miúdo estava a trepar o muro ou o miúdo estava no lado onde se fazem os exercícios militares e aí etc. Quer dizer que as imagens que foram dadas na televisão mostram claramente que o miúdo estava dentro com um miúdo amigo que até confirmou que estávamos dentro da casa a brincar. E o miúdo foi atingido pela bala. Então é preciso que o Dr. Rodrigues, claro, não tenha acompanhado bem. Foi bem mostrado pela televisão onde o miúdo estava. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi mais um telespectador a ligar-nos, portanto, na condição de anonimato, e ligou-nos a partir de Inhambane. Deixou ficar, portanto, aqui um elemento que a senhora Maria também já teria avançado com o mesmo. De qualquer das formas, muitíssimo obrigado por estar desse lado a acompanhar-nos, a seguir o programa e também deixar ficar essa sua participação. Vamos falar com mais um telespectador. Penso que há espaço ainda para falar com mais um telespectador em relação, portanto, a este caso de baleamento do menor Joaquim Manguase, um caso que mexeu com várias sensibilidades, mexeu, portanto, com a população da Matola, de Siduava particularmente, que usou também da ocasião para reivindicar alguma postura menos apropriada por parte dos militares e alguns elementos do quartel, sobretudo nas proximidades do quartel, na zona residencial de Siduava. Mais uma ligação em anonimato, esta também liga-nos a partir de Maputo. Muito boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Boa noite, obrigado. Pois. Bom, a primeira coisa que eu gostava de salientar é no que diz respeito aos termos que tem usado. Usa-se muito de probabilidade. Uma coisa está muito bem clara, que naquela zona existe quartel. Então, sendo assim, e uma das coisas que acabou se fazendo foi o tal exercício militar. Isso está claro. Esse pessoal do quartel admitiram que, e a população ao redor acabaram admitindo. Então, isso deixa sem nenhum pingo de dúvida que a bala saiu do quartel. Isso está mais do que claro. Agora, nós acabamos ficando assim, chocados. A notícia por causa. O portador, creio que seja da PRM,
falando de irão-se fazer exames balística, se realmente a bala veio naquela e nesta e naquela direção. Isso é uma perca, apenas está-se a perder tempo. Isso está muito bem claro que, de fato, a bala saiu do quartel em direção, se foi uma bala perdida, isso, que as pessoas coloquem as mãos na consciência e assumam a responsabilidade. Às vezes estamos aqui a correr com coisas muito bem claras. É triste realmente o que está acontecendo neste país aqui. Isso não se faz. E também outra coisa, há telespectadores de hoje que realmente estão a ligar, que naquelas zonas, são zonas realmente que não, proibidas, entre aspas, de serem habitadas. Mas uma coisa está bem clara, a população ali, o quartel foi se instalar depois da população reduzir na zona. Então, é difícil o que realmente está a acontecer aqui nesse país. São coisas capciosas, difíceis de realmente acreditar. Então, seria muito bom que o governo, as instituições competentes, assumissem. Isso não custa, que assumissem e realmente, em vez de estarem aí a contar esses filmes, essas histórias, é triste isso que realmente está a acontecer. É muito triste mesmo. É uma vida que se foi e é para uma criança que realmente tinha muito que dar. Então as pessoas tinham que realmente ver isso. É tudo o que eu tenho a dizer. Muito obrigado e espero que o programa realmente continue assim e que as coisas, nos próximos dias realmente haja melhoria, haja alguém que apareça e realmente assuma as responsabilidades. Obrigado e passo. Boa continuação de uma boa noite e obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Este nosso telespectador com alguma carga de emoção e também a deixar ficar, pronto, há algumas questões pertinentes. Eu vou voltar, se a minha realização permitir, vou voltar aqui para o painel, para o Dr. Rodrigo Rocha e também para o Dr. Elísio. Enfim, foram colocadas várias questões, não sei por onde é que quero começar a elaborar, portanto, sobre estas questões, mas se calhar por estes dois últimos telespectadores, este que fala, portanto, do exame, da necessidade ou não da realização do exame de balística por estar-se praticamente provado que esta bala poderia ter origem a partir do quartel, de exercícios militares, e o outro telespectador que fala, portanto, da questão da compensação, como é que ela é feita e como é que ela será feita, quais são os termos que poderão, de fato, determinar a compensação desta família, se bem que a vida é algo que não tem preço. Valor. Exatamente. Bom, antes de mais, eu efetivamente, quando referi que não vi essa informação onde é que estava o menor, compete levantar todas as dúvidas, todas as possibilidades de onde é que o menor pudesse estar e, efetivamente, eu não sabia que o menor estava dentro de casa, mas isso levanta mais uma outra questão. É que se está dentro de casa e esta bala teve que atravessar um determinado trajeto para conseguir, passando uma parede, passando uma janela, passando algum obstáculo, ainda causar o dano-morte, é que esta casa está mesmo muito próxima. Estamos a falar de uma casa de construção precária, de caniço. Pois, ainda assim há alguns obstáculos e isso reduz sempre o impacto de uma bala. Bom, eu não sou especialista em balística, portanto não posso aferir isso, mas o senso comum diz-me que se passa por algum objeto vai sempre perdendo alguma força. E acredito também que não haja contacto visual, quero acreditar de que não haja contacto visual de fora do quartel para dentro do quartel, principalmente a zona onde se fazem os exercícios. Relativamente à questão de ter ou não de se fazer um exame de balística, com todo o respeito pela opinião do telespectador, eu considero que sim. E vou-vos explicar porquê. Quantas armas existem naquele quartel? Quantas armas estavam a ser utilizadas naquele momento? Não se pode responsabilizar todas as pessoas que tinham acesso à arma. Tem que se descobrir aquela arma em concreto que foi disparada, da qual aquela bala foi disparada, para saber quem é o agente, se tinha o domínio sobre o facto, se foi forçada por aquela bala, toda aquela análise que nós fizemos anteriormente. E para se determinar qual foi a arma que disparou, para saber qual foi o dedo que puxou o gatilho, ou qual foi a instrução que foi dada, ou quem deu a instrução para se meter a bala naquela arma, é necessário saber que arma foi. E para saber
com quem estava aquela arma. Ora, isso só se faz com o exame de balística. Cada bala que é disparada por uma arma ganha uma assinatura própria da arma. É impossível fugir dessa situação. Todas as balas, todos os projéteis que são disparados de uma determinada bala ganham um certo tracejado, é isso que se chama os estudos de balística, um certo tracejado, uns certos riscos em volta da bala que determinam exatamente qual é a arma que o fez. É a impressão digital dessa arma. E esse estudo é necessário para saber qual é aquela arma em concreto. Compensação, como é que ela é feita? Eu venho lembrar que há cerca de um ano, se calhar um bocadinho mais, houve um crime que foi julgado em Moçambique, num tribunal do distrito, onde, por uma ofensa corporal, onde determinada vítima perdeu uma percentagem de visão, foi atribuída uma indemnização de cerca de 200 milhões de meticais. Não faleceu. Esta compensação foi feita da seguinte forma: qual era o valor que, para aquele indivíduo que eventualmente causou o dano e para aquele indivíduo que sofreu o dano, tem o dano sofrido, qual é o valor que tem aquele dano sofrido. E calculando, o tribunal chegou a um determinado quantum. É exatamente o mesmo exercício que tem de se fazer. Qual é o valor que esta vida tem, que poderia gerar e que o falecimento veio a causar? É um exercício que é complicado de fazer. E a emoção da perda de uma vida humana vem sempre, de certa forma, digamos, condicionar a forma como este cálculo é feito. Mas o cálculo há como ser feito. Nós, para a perda de parte de visão ou de totalidade da visão, chegamos a uma indemnização de 200 milhões de meticais. Tem que haver uma forma para se calcular esta questão. E a fórmula tem a ver com a expectativa de rendimento que esta criança poderia ter, a expectativa de custos que esta criança poderia ter. Todos estes quantums podem ser quantificados. É um exercício complicado, é verdade, é um exercício que só quem está avalizado a julgar e a determinar penas o poderá fazer. Eu julgo que não houve... relativamente à questão trazida pelo Sr. Gabriel, no fundo disso, um assíduo telespectador deste programa. É um facto que as populações têm que se afastar dos quartéis. Mas eu lembro-me, por exemplo, e olhamos, vamos a pegar na cidade de Maputo, zona de Chiango, onde é feito um alerta por parte do município, colocando painéis a dizer zona de inundação, proibido construir. O mesmo acontece nas imediações da portagem, mesmo antes do certo acesso à portagem da Matola, onde temos lá essas zonas. Mas isso proibiu alguém de lá construir? Cada vez que se... E vou pegar num outro exemplo até ligado a um quartel, que é o quartel de Boane, que se lembra também há alguns anos atrás, houve uma equipe de reportagem de uma outra estação de televisão que foi fazer uma reportagem e o chefe da redação na altura foi inclusivamente agredido quando tentava fazer uma reportagem sobre o conflito de terra que existe entre o quartel de Boane e a população vizinha. Este é um conflito que vai sempre existir, mas enquanto não houver um bom senso e também às vezes vontade, não é vontade, é coragem política para tomar decisões que podem ser impopulares e poder custar votos, essas decisões nunca vão ser mantidas e vai sempre, o velho ditado que se diz, empurrando com o barriga até se chegar a uma situação em que a decisão tem que ser administrativa, forçada e justificada a impopularidade da mesma com base em situações lamentáveis como a perda de vida humana. Pois, Dr. Eliseu, gostava de ouvir também a sua opinião, mormente as várias contribuições que chegaram-nos por parte, portanto, dos telespectadores. Obrigado. Bom, antes de mais, permita-me só fazer uma passagem por
um tema dentro deste assunto que nós estamos a explorar muito, que é o exercício de cidadania, portanto, que verificou-se por parte da população ao ir levar a questão para instâncias superiores, não é? Neste caso a Presidência da República. O exercício da cidadania, em termos de marchas pacíficas, são exercícios que têm que ser muito bem disciplinados. Tem que ser feito por pessoas, não digo pessoas sérias, mas com um propósito sério e pacífico, porque nestas marchas, se uma única pessoa das 200 que estão lá insurgir-se violentamente, deixa de ser cidadania e passa a ser sedição. Então, isto é mesmo um aconselhamento para quem quiser, portanto, trilhar por esta via de ir demandar diretamente a responsabilidade, sempre dizer que está-se aqui numa situação de exercício de um direito, sim, mas que qualquer deslize pode desembocar numa situação criminal e legitimar uma ação violenta por parte das autoridades do Estado. Agora, voltando também, antes mesmo de chegar nos comentários, só para fechar esta questão, destas questões triviais não, que estão à margem, falou-se também, a população reclama de muitos outros crimes que são praticados por militares. Em relação a isto, já disse antes e repito, os crimes que são praticados pelos militares fora do exercício normal das suas funções, como, por exemplo, se um militar é acusado de violar, de espancar ou qualquer outra infração, o cidadão pode sempre meter a sua denúncia contra, e como muito bem repisou o Dr. Rodrigues, que é preciso individualizar a responsabilidade. Não se pode dizer que vamos levar o quartel à esquadra, não. A pessoa, o militar, tem lá o número, tem lá a identificação, pode ser levado à barra da justiça. Não existe nenhum foro especial. O foro especial dos militares, que é aplicável eventualmente à lei dos crimes militares, que é uma lei com trâmites e com um tratamento um pouco mais rígido, não é, aos militares, atendendo à natureza da função, só se aplicam nos casos em que são crimes praticados dentro do exercício militar ou infrações dentro daquilo que é o exercício militar. E não devemos nos esquecer, para fechar esta parte, que foram extintos constitucionalmente os tribunais militares e estes só voltam a operar se estivermos em estado de guerra, que felizmente não estamos, espero nunca mais voltarmos a este. Mas, neste momento, os militares são julgados pela jurisdição comum, seja civil, seja criminal. Bom, em relação a alguns, penso que algumas contribuições foram repetitivas, como, por exemplo, do anónimo e da senhora Maria, que simplesmente identificavam o local em que a criança foi encontrada sem vida, não é? Penso que, apesar de ser um fato de conhecimento geral, eu concordo e comungo com a posição do Dr. Rodrigo Rocha, que não basta irmos pelo senso comum, é preciso investigar, é preciso ter provas materiais de tudo aquilo que se está a alegar, não é? Dizer que é claro, tudo bem, é claro, mas uma boa investigação às vezes pode nos trazer novidades. E já tivemos situações que era claro que era afogamento, não é? Ou era claro que era afogamento por embriaguez, mas que depois o Ministério Público veio nos dizer que não foi afogamento por embriaguez. Então, isto de dizer é claro, tudo bem, a gente pode comentar, mas para as autoridades judiciárias e judiciais não se podem basear naquilo que é claro, deve exatamente duvidar daquilo que é claro. Em relação a algum comentário que criticava a ação das pessoas pela proximidade que estão dos quartéis,
Eu penso que é uma daquelas situações que é preciso que haja uma interação, uma coordenação das autoridades e, como disse antes, a um nível um pouco mais alto, porque tanto a população como os militares que estão nos quartéis podem estar imbuídos de uma emoção que não lhes permita, não lhes dê serenidade para... E até serenidade não só competência, não é? E o regime militar é estritamente rigoroso na hierarquia. Portanto, não podemos só pensar que a solução está ali naqueles militares. É preciso que se consiga encontrar gente que tenha capacidade e autoridade militar para o efeito. Agora, há uma questão que talvez não foi levantada, que era preciso também tocar, que é em relação à investigação dentro dos quartéis. Nos quartéis, os militares, na sua organização, têm departamento de inteligência. E não é uma inteligência pouco sofisticada. Até pode ser uma inteligência mais sofisticada do que a própria inteligência usada para investigar crimes comuns, como, por exemplo, da Cernic. Bom, estaria a especular, naturalmente. Claro. Mas penso que, havendo coordenação entre estas entidades de inteligência, a inteligência da Cernic ou da polícia e a inteligência militar, é possível saber exatamente o que aconteceu. E eu penso que não é nada complicado. A hora da morte, ou a hora provável da morte, não é? E o que é que os militares faziam? Mas eu não descarto a hipótese, não descarto por absoluto, que aquele tiro pode não ter sido do quartel, pode não ter sido feito por um militar, porque é muito suspeito, como também admirava o doutor Rodrigo Rocha, que dizia que, quer dizer, a casa tem que estar muito próxima, mesmo sendo de palha, não é? Como foi o Hermínio fez portanto, esta qualificação, mesmo sendo casa de palha. Mas, olha, o interior de um quartel, o quartel primeiro é fechado, não sei se aquele quartel é aberto, mas os quartéis têm sido fechados e com uma parede que não permite, portanto, que qualquer bala transpasse, não é? Mas, e depois tem outros obstáculos que a bala poderia eventualmente cruzar-se e não cruzou, foi diretamente. Então, para mim, de facto, há uma situação de uma proximidade perigosa entre a população e os quartéis que incumbe desde já para evitar mais mortes e mais ofensas corporais, ou então afastar-se o quartel se assim permitir e se for viável, ou então aplicar-se rigorosamente a lei de terras, porque a lei de terras diz que existem zonas de proteção absoluta, em que não pode haver casa nenhuma. E os quartéis são uma dessas zonas de proteção absoluta. Então, se a população está lá, o município não está a trabalhar convenientemente, do meu ponto de vista. Ou então o município diz, olha, nós já instamos o quartel a se movimentar, porque o quartel chegou depois, não é? Ou então a população devia ser retirada dali porque a população chegou depois. Provavelmente quem tem melhores dados é o município que nos pode ajudar. Pois bem, Dr. Rodrigo Rocha, já em jeito de fecho, que lições é que este caso nos dá ou que lições é que podemos tirar deste caso? A principal lição que nós podemos tirar deste caso, primeiro, é a ponderação naquilo e alguma compreensão naquilo que deve ser feito quando nós ouvimos a expressão que a polícia está a trabalhar. Há momentos em que a polícia tem mesmo que trabalhar, principalmente num caso desta natureza, tem que se deixar espaço para isso. Mas a minha principal lição, a infeliz lição que se tira, é que muitas vezes, quando nós procuramos abrigo seguro perto de locais que pensamos que vão ser mais seguros, podem não ser esses locais mais seguros. Se nós mudamos a nossa residência e fazemos a nossa casa perto de um quartel, como se fazia, inclusivamente, por exemplo, na Idade Média, toda a gente queria estar perto dos locais onde havia armas, que era mais fácil de se protegerem. Mas hoje em dia, se calhar esse não é o local ideal, é procurar uma zona urbana, uma zona onde apenas exista habitação e que exista a possibilidade de haver segurança pela simples presença de mais pessoas nas imediações,
e, obviamente, afastar-se de locais onde, de certa forma, pode haver estes perigos, como a existência de armas, a existência de manobras que possam implicar com esta situação. Mas, acima de tudo, há também uma outra lição que se tem que tirar, e que esta é uma lição, se calhar, direcionada mais para um setor que tem que se mexer mais rápido, que é o processo de investigação. Eu há bocado dizia que tem que se deixar trabalhar, é verdade, mas tem que se trazer resultados também. Não podemos ficar de braços cruzados à espera e ver os outros trabalharem. Também temos que ver resultados, porque dos resultados faz-se a prevenção de novas situações. E isso é aquilo que ultimamente tem falhado, porque não havendo resultados, pelo menos com a mesma visibilidade com que acontecem os crimes, é que não existe o efeito de prevenção do crime, o efeito de mostrar aquilo que é a pena que acontece quando o crime é cometido, porque as pessoas depois perdem o fio à meada à história e já não querem saber, já nem se lembram quando ouvem aquela sentença em tribunal passado 5 anos, já nem se lembram qual era o caso, se o caso chegar a 5 anos. E se me permite só uma última questão, que é para também, à semelhança do que fez o Dr. Elísio, renovar os meus sentimentos à família do juiz Chilica, que hoje passa mais 4 anos do seu brutal assassinato, caso esse que foi arquivado por não se conseguir descobrir provas, terem-se esgotado os prazos de instrução, processo esse que todos nós queríamos perceber os motivos, porque foi também preconizado perto de uma esquadra, foi preconizado, e lembro-me que mencionava-se que havia uma voltada quantia de dinheiro na posse desta pessoa, deste juiz, e todas essas questões ficaram sem esclarecer, quase como se houvesse uma tentativa de até denegrir a própria imagem do juiz, quando se dava muita importância à existência desse montante, que nem sem certeza quem é que lá colocou. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Dr. Elísio, também jeito de fecho para si, que lições é que se pode retirar, portanto, deste caso? Bom, penso que, em jeito de fecho, uma recomendação primeiro, que era para o próprio Ministério da Defesa. Olha, nós, a população em geral, só temos a versão de um lado, que é a versão da população. Não temos ainda formalmente, salvo se estiver errado, uma versão oficial do Ministério da Defesa ou uma versão oficial do quartel. E o Ministério da Defesa e os militares acabam ficando com uma situação manchada na sua honra, porque está-se a dizer os militares, não se está a dizer o militar José ou o militar João. Então, era preciso que o Ministério da Defesa, por via do seu porta-voz, pudesse vir a público e dizer alguma coisa, não é? Nem que fosse para dizer que está-se a trabalhar, mas pelo menos isto já dar-nos algum conforto, não é? E também poderia ajudar a perceber, eventualmente, com alguma outra intervenção, a perceber, de fato, o que é que terá acontecido. É verdade que não se pode ter certezas absolutas logo no dia seguinte, mas é preciso que, em tempo útil, se dê algum resultado dentro do próprio Ministério. E para a população que vai sofrendo sevícias por alguns militares, se isto é verdade, tem que apresentar as denúncias ao local certo e exigir daqueles que investigam, não é? E não esperar que tenha que morrer o menino Quito para vir e trazer todos os problemas. E o melhor é prevenir, o melhor é evitar que as coisas aconteçam, ao invés de esperar que tudo aconteça para depois fazer marchas para a presidência ou para qualquer outro sítio. E para evitar isto, a partir do primeiro caso, poder-se fechar. E mesmo na questão da fiscalização do município, o município não pode esperar que a população ocupe. O primeiro indivíduo que for lá ocupar o perímetro a mais e próximo ao quartel tem que ser, portanto, responsabilizado e desta forma afastada, para desencorajar que outros membros da população possam se aglomerar e depois ficar uma comunidade que já não se pode de lá retirar. Quero agradecer a vossa presença no programa Linha Aberta desta noite e as vossas
valiosas contribuições, de igual forma também ao estimado telespectador que esteve a acompanhar-nos até esta altura e que deixou ficar também as suas reflexões, as suas análises relativamente tanto ao tema escolhido para o debate hoje, que tinha a ver com o baleamento de um menor na Matola, no bairro Siduava, nas proximidades de um quartel. Eu despeço-me e marco um novo encontro para a próxima semana. Até lá, fique muito bem.